E uma pessoa está perguntando como se formam os triângulos energéticos nos grupos espirituais e que funções cumprem essas bases trinas nesses grupos. Os triângulos num grupo espiritual se formam entre os que são básicos para a existência daqueles grupos. Então, há seres que são básicos para manter um grupo unido ou para desenvolver uma tarefa em um grupo. E esses triângulos se formam de acordo com a necessidade de energias. Cada ser tem uma energia, cada ser canaliza um raio, então as triangulações se formam com base na necessidade desses raios estarem presentes. E que funções cumprem esses triângulos nos grupos? Bom, esses triângulos, se são verdadeiros, se foram realmente reunidos internamente pela energia, eles dinamizam o centro cardíaco e desenvolvem, ajudam a desenvolver o consciente direito nos demais membros do grupo. Então, quando se forma uma triangulação em um grupo, isto se forma em função deste triângulo, deste conjunto de energias, estimular todo o resto do grupo, no sentido de desenvolver o consciente direito e no sentido de desenvolver o centro cardíaco. Por isso é inconcebível que em um triângulo que se formou dentro do grupo haja desavenças, haja contrastes, haja desarmonia. Então não é um triângulo espiritual, foi algo que se formou incidentalmente. Mas os verdadeiros triângulos em um grupo se formam para estimular os outros a desenvolver o cardíaco e o consciente direito e a impulsionar os demais na busca da luz. Se este triângulo é bem formado, se este triângulo está perfeito, se é o melhor que se pode conseguir como triangulação em um grupo, então isto é um triângulo muito luminoso que irradia muita luz interna, é impassível, é neutro diante de todas as situações e é um triângulo muito concentrado nas metas supranaturais do grupo. Então, um triângulo espiritual em um grupo não está ali para coisas práticas somente, não está ali para facilitar o funcionamento do grupo. Esse triângulo deve estar trabalhando internamente, intensificando a sua própria concentração nas metas superiores do grupo, porque aí mantém a meta viva, próxima e reforça a ponte entre o grupo e a meta. E esse triângulo, quando existe em um grupo, quando está bem formado, ele é um símbolo de reverência e de amor impessoal. Então, quando há um triângulo, quando isto se forma, nós temos um sentido de reverência vindo dali e percebemos a reverência nesses seres e o amor impessoal também nesses seres. Enfim, um triângulo espiritual feito por pessoas, cada um dos seus componentes representa uma coisa, representa um trabalho que sozinho não se completa, precisa os outros dois do triângulo. Um deles sempre representa o solo, sempre representa o terreno, onde as coisas são construídas, onde as coisas se dão, onde as coisas se manifestam. O outro representa a semente do plano evolutivo, representa a ideia que deve ser desenvolvida. E o outro lado do triângulo representa o fruto, representa o resultado desta união. Então, num triângulo espiritual, as pessoas não fazem a mesma coisa. Num triângulo espiritual, um representa o solo, aonde vai cair a semente, que deve dar um fruto. O outro lado é a própria semente e o outro lado já é o fruto.
Então, o triângulo espiritual, quando se forma, um dos seus lados pode surgir primeiro, pode se fazer notar primeiro, e este é aquele que representa o solo. É aquele no qual se vai plantar a ideia ou aquilo que deve surgir. E aquele que representa o fruto, que seria o terceiro lado, provavelmente é aquele que se manifesta por último, na hora que o trabalho está para ser completado. Essas figuras geométricas são simbólicas, como vimos, e isto na vida tem a sua correspondência nas qualidades humanas e nos seres que formam essas figuras entre si. E uma pessoa lendo o pensamento do dia de hoje, que diz: renúncia não é um conceito idealizado por um homem. Renúncia é o caminho que, sabendo-se ou não, percorrem todas as almas que chegam à união divina. E aí a pessoa pergunta: a renúncia, como diz o pensamento do dia, é para a humanidade nos outros planos e nos outros planetas os seres também renunciam? Se em outros planetas ou em outras humanidades os seres forem mais avançados do que nós, então eles não têm nada mais ao que renunciar, porque gente avançada não tem ao que renunciar. Não está apegado a nada, não se sente dono de nada, não tem posse sobre nada, então não tem nada para renunciar. Então, a humanidade que deve renunciar é aquela humanidade que não é tão avançada, que ainda necessita de trabalhar o desapego. E uma pessoa pergunta: qual seria a conexão entre o trabalho que a mãe do Sri Aurobindo Ashram, qual seria a conexão entre o trabalho que a mãe fez com a transformação das células e o trabalho dos jardineiros do espaço atualmente, e com o trabalho nas formas das hierarquias Kaji e Nanji? E podemos hoje aspirar à transformação das células dos corpos? Sim, a transformação das nossas células é um trabalho que está em ato. E esse trabalho teve início há muito tempo. E um dos expoentes desse trabalho, um dos iniciados que começou este trabalho nas próprias células, encontra-se a mãe, cuja obra, a Agenda, revela este trabalho, nos transmite do que se trata neste trabalho. E a agenda foi escrita porque toda a humanidade deve fazer este trabalho. Isto é um trabalho que deve acontecer nas células dos corpos. Então, para que toda a humanidade conheça de que se trata, foi escrita a agenda. E aquilo representa uma certa etapa e representa o trabalho sobre as células dos seres conscientes disto e dos seres que têm já uma certa capacidade para fazer este trabalho. Os jardineiros do espaço são estes irmãos do cosmos que trabalham em naves laboratórios cuidando da mudança do código genético na humanidade. Então a diferença entre o trabalho da mãe e dos jardineiros do espaço é que a mãe trabalha isto conscientemente. A mãe representa todos aqueles que trabalham isto conscientemente nas próprias células. E os jardineiros do espaço estão aí a serviço da humanidade. Porque a humanidade, embora não tenha consciência destas coisas, ela precisa desenvolver as próprias células. Então, os jardineiros do espaço estão fazendo este trabalho sobre a humanidade. Agora, estas hierarquias dévica e angélica também fazem este trabalho nas nossas células. Agora, nós estamos chamando a hierarquia dévica de Kaji e a hierarquia angélica de Nanji, não é que esta hierarquia mudou, é que nós estamos compreendendo este trabalho mais diretamente. Então, quando nós falávamos de devas e de anjos, nós falávamos de duas hierarquias paralelas,
os devas e os anjos estavam trabalhando e nós os reconhecendo. Esta mudança para Kaji e Nanji, isto representa uma maior conscientização nossa dessas duas hierarquias. O nome representa também o nosso nível de compreensão. Então, se eu falo em devas, eu estou falando numa coisa lá fora. Se eu falo em Kaji, eu estou falando numa hierarquia com a qual eu já estou colaborando. É a mesma hierarquia, mas o nome representa a minha posição, a minha visão, representa o grau de contato que eu tenho com este tema. E isto tudo é uma sequência de etapas. Então começa-se pelos pioneiros, como a mãe, depois se passa para aqueles que estão sendo trabalhados pelos jardineiros do espaço, e depois se passa para uma fase de maior conscientização, de maior união com este trabalho, que é representada pelos estudos que nós estamos ultimamente fazendo. Agora, a pessoa diz que ela está lendo a agenda da mãe. Sim, ler aquilo em ordem, assiduamente e com empenho, nos ajuda a desenvolver a consciência planetária. Porque ali a mãe está descrevendo não só o conhecimento do trabalho com as suas próprias células, mas ela está descrevendo também nas entrelinhas o desenvolvimento da consciência planetária. Isto é, ela, aos poucos, gradualmente, se tornando consciente de toda a consciência do planeta. Então ali tem duas histórias. Ali tem a mãe que está trabalhando as células e tem a mãe que está desenvolvendo, aperfeiçoando e aprofundando a consciência planetária. E isto é mesmo para ser feito na mesma pessoa, porque a consciência da célula individual está ligada à consciência planetária. Então não há consciência planetária sem um desenvolvimento da consciência celular no próprio indivíduo. Então é um trabalho concomitante e a agenda vai descrevendo os dois. Alguns, quando leem a agenda, descobrem ali uma referência, porque a mãe é uma referência, não para a humanidade, uma referência de ser consciente. Então, alguns leem aquilo e descobrem esta referência e vão encontrando naquele ser uma referência para o próprio desenvolvimento de consciência. Outros encontram ali muito interesse nos impulsos que recebem no sentido do desenvolvimento das células. E outros encontram maior interesse na parte planetária. Porque quando a mãe fala da consciência planetária em desenvolvimento, ela demonstra que nela ela sentia as dores do mundo, as dúvidas do mundo, enfim, ela sentia o processo do mundo nela como ser. Então aí cada um vai ler a agenda de um certo ponto de vista. Aqui uma pessoa diz que no livro Mirnajá se fala dos essênios. E qual seria a relação entre os essênios, Mirnajá e Figueira? Porque isto não ficou claro para a pessoa. Bem, se nós víssemos tudo como energia, nós diríamos que essênios, Mirnajá e Figueira é a manifestação da mesma energia, só que em épocas diferentes, em ciclos diferentes, porque a energia não se repete à medida que vai evoluindo. Embora seja a mesma energia manifestando os essênios, manifestando através de Mirnajá e através de Figueira, isto é a mesma energia, mas em etapas diferentes do seu desenvolvimento. Então seria muito incorreto nós aqui estarmos repetindo as experiências de vida dos essênios, porque a energia já evoluiu, a mesma energia já evoluiu dos essênios para cá. Assim como nós não podemos aqui estar manifestando o que Mirnajá, como centro intraterreno, manifesta
através desta energia. Porque Mirnajá, como centro intraterreno, tem um papel, e esse seu prolongamento, que é a figueira, tem um outro papel diante desta energia. E isto tudo é a mesma energia, portanto está tudo coligado. E se nós podemos complementar o estudo que foi feito anteriormente sobre os terapeutas, sob a ótica das linhagens. Bom, bem sucintamente, se poderia dizer que terapeutas estão ligados à linhagem da cura, fundamentalmente. Então, estudando-se a linhagem da cura, vocês têm aí incluídos os terapeutas. Agora, a nossa definição de terapeuta, a nossa reflexão sobre terapeuta, é uma reflexão mais antiga. Não mais antiga no sentido de estar superada, mais antiga no sentido de forma de ver a terapêutica. Nós falamos dos terapeutas e falamos da terapia do ponto de vista grego, do ponto de vista dos primeiros terapeutas que se conheceu. E esses primeiros terapeutas, eles não eram de uma só linhagem. Os terapeutas aos quais nós nos referimos, aos gregos, não eram de uma só linhagem. Esses terapeutas incluíam outras linhagens, como por exemplo a sacerdotal, a linhagem da instrução, a linhagem da cura, e por isso dissemos que um terapeuta completo seria um sacerdote, um médico e um psicólogo ao mesmo tempo. Então seria uma síntese de sacerdote, de médico e de psicólogo. Então, são formas de ver, são ângulos para se ver o mesmo assunto de uma forma ou de outra. Às vezes, para um grupo, é preferível uma forma, e para outro grupo que esteja reunido naquele dia, é preferível outra forma. E as duas se equivalem, é apenas uma questão de opção. Nesse trabalho, nós temos os terapeutas muito ligados à ideia e à realidade de monge. Mais de monge do que de sacerdote. Porque sacerdote já precisa ser formado e monge está mais em formação normalmente. Porque quando o monge está maduro, ele se torna um sacerdote. Como nós fazemos um trabalho amplo, um trabalho com muitas pessoas, nós ligamos o terapeuta mais ao monge do que propriamente ao sacerdote. Como provavelmente o sacerdote ficará para uma etapa futura. O monge, isto é, o terapeuta monge, segundo esta mesma corrente que nós adotamos para tratar do assunto aqui, o terapeuta monge, ele cuida de todas as dimensões do ser. Ele cuida da parte corporal, da parte psíquica e da parte espiritual. Então, medicina, psicologia e espiritualidade não estão separadas. Então aqui pode ter um ótimo médico, pode ter um ótimo psicólogo, mas se não tiver espiritualidade também presente, fica falho do ponto de vista do trabalho que se deve manifestar aqui. Então a espiritualidade aqui é muito importante, não só na cura, mas a espiritualidade aqui é básica em qualquer trabalho que se realize aqui. Então, sem a espiritualidade, aqui nós ficamos andando de muleta. Embora possamos ter ótimos técnicos, ótimos professores, possamos ter, enfim, pessoas muito preparadas, mas sem a espiritualidade desenvolvida, aqui não tem muito sentido, dado o conjunto de coisas que Figueira deveria manifestar. Quando existe um
terapeuta destes, um terapeuta monge, ou um terapeuta sacerdote, ou um terapeuta psicólogo, quando ele é maduro, ele não precisa de instalações, ele não precisa, sendo terapeuta, de um hospital para ele trabalhar. E sendo monge, ele não precisa de um monastério físico para trabalhar. Isto ele constrói, ele forma esses estados que corresponde ao lugar da cura ou que corresponde ao lugar da união interna, da oração. Num terapeuta monge, num terapeuta sacerdote, num terapeuta psicólogo, enfim, espiritual, isto tudo está sintetizado no seu modo de vida. Então não existe uma coisa destas quando o indivíduo vive diferente. Isto está implícito, que é o modo de vida do indivíduo, não é só profissão. Então ele tem que viver assim, para ele ser realmente o terapeuta e para ele ser realmente este ajudante da humanidade. E este modo de vida, este modo de ser, era chamado antigamente de um observatório. Isto é, o terapeuta, ele vive num observatório. Ele não vive na casa dele, ele vive num observatório, isto é, ele está sempre em função de observar a necessidade do outro, não chamando atenção para si, não ocupando os outros com a sua própria pessoa. Isto não é um terapeuta. O terapeuta é um observador da necessidade do outro e ele vive para compreender, para ver, para observar e para suprir a necessidade do outro. Então é um sentido bastante diferente do sentido da formação dos terapeutas oficiais. E dentro deste ambiente que o terapeuta tem dentro dele, de ser este observador, de ser este observatório, aí ele acolhe todos os pacientes. Todos os pacientes ficam participando da aura dele. Todos os pacientes são incluídos na aura dele. Então aqui quando se está começando esse trabalho, é preciso muita cautela, porque tendo alma de terapeuta, precisa ser muito cauteloso no princípio. Porque com a alma de terapeuta, ele vai incluindo na sua aura todos que se aproximam para ele tratar. E outros também, que são curados inconscientemente. Então eles vão absorvendo isto tudo na sua aura. E se ele ainda não tem uma formação, um amadurecimento, uma prática suficiente, ele não consegue transmutar tudo aquilo que é atraído para a sua aura. Então tem que ir com muita cautela. Então, num trabalho em que se forme terapeutas ou em que se forme curadores, esse trabalho deve preservar essas pessoas. Essas pessoas devem ser preservadas. E quem deve preservar essas pessoas é a própria coordenação do trabalho. Então, uma coordenação de um trabalho de cura está funcionando em muitos sentidos. E um dos sentidos mais importantes dessa coordenação de um trabalho de cura é saber preservar os seus membros, aqueles que estão se formando, de um excesso de interferências, de um excesso de intromissão de energias, de forças estranhas nas suas auras. Nem sempre isto é feito diminuindo a quantidade de trabalho. Porque o terapeuta ou a pessoa em formação necessita de treino para poder aprender, para poder trabalhar. Então não é limitando a quantidade de trabalho, mas é estando ali sempre na aura, sempre nas imediações, ajudando na transmutação e dando apoio naqueles momentos que é necessário o apoio. Então é muito delicada a coordenação de um assunto destes. Porque você não pode estar limitando o campo de trabalho do indivíduo, mas você tem que estar suprindo a pouca
prática que ele tem de transmutação com a sua transmutação. Então, é um trabalho que depende muito de harmonia entre as pessoas. Se não há harmonia entre as pessoas, esse trabalho não acontece, esse trabalho não se dá. Porque nós podemos assumir uma certa transmutação que não é nossa através da harmonia. Aquele que eu vou ajudar deve estar harmonizado comigo, senão eu não posso transmutar as coisas dele. Para isto, precisa harmonia, precisa haver harmonia. Então, a harmonia é o ponto de partida de tudo. E todos nós podemos colaborar na harmonia. Se estamos em grupo, podemos estar em grupo, em harmonia. Isto vai ajudar a todos os que precisam se harmonizar, isto vai ajudar esses trabalhos de harmonia entre coordenadores e outros que precisam estar em harmonia para um certo trabalho ser desenvolvido. Isto é um trabalho que precisa que nós demos tempo, que nós demos espaço, que nós demos muita atenção para tudo isto, porque são coisas sutis que vão escapando da nossa observação e quando nós percebemos está tudo desorganizado. Ou está um trabalho material, como se faz em qualquer lugar que dê assistência médica. Agora, esse ambiente que o terapeuta cria dentro dele, este é um ambiente que é uma consequência dele estar em solidão. Estar em solidão não quer dizer estar sozinho aqui, não quer dizer não se dar com ninguém e não quer dizer estar separado de todos. Nós podemos estar junto com todos, convivendo com todos e estarmos em solidão. A solidão é um estado que vem de nós estarmos buscando uma só união. Isto é, a união com a vida única, com a consciência única. Se eu estou buscando a minha união com esta consciência una, se eu estou concentrado nesta unidade e se estou buscando a união com esta unidade, eu sou um solitário. Isto é, eu sou só para isto. E isto então vai produzir uma perfeita harmonia com todos os que se aproximam. Se eu estou solitário entre os pacientes, se eu estou em solidão, toda a minha energia vai para o alto, se verticaliza. E do alto, ela é distribuída para todos. Então, se eu não estou em solidão, se eu estou separado, a minha energia vai para quem eu endereçar. E eu posso errar a dose, posso errar tudo, posso errar os tempos, posso cometer muitos erros aqui, se eu estou mandando a minha energia diretamente. Agora, se eu estou ligado com o alto, me ofertando ao alto, se eu estou concentrado no alto, aquilo tudo sobe. No alto, acima de mim, nos meus centros superiores, forma uma síntese e aquilo é devolvido na correta proporção para todos aqueles que têm que receber. Então a distribuição é no alto, é nos planos superiores do ser. E o trabalho de emitir é nosso, direto, porém, para o alto. Surgiu aqui uma pergunta que interessa para nós todos. Nós sabemos que a cura básica é a nossa cura interior. Isto é, nós precisamos todos de cura, mas nem sempre de doenças. A cura que nós precisamos é a nossa união com os níveis superiores. Quando esta união está feita, nós estamos curados. Então nós sabemos que a cura básica é esta união. E sabemos que esta cura interior não necessita de nenhum recurso externo para ocorrer. Não necessita. Em princípio, ela não necessita, porque é um processo todo interior. Agora a pergunta é a seguinte: como compatibilizar isto de estarmos num lugar de cura interior e de estarmos manifestando recursos terapêuticos externos
concretos, como técnicas, medicamentos, injeções, cirurgias, todas essas coisas que nós fazemos aqui normalmente. Como conciliar estas duas coisas? Como juntar a cura interior com tudo isto, até com remédios alopáticos, homeopáticos, com todos os tipos de recursos para se conseguir uma harmonia e uma saúde. E a pessoa diz, podemos criar formas, pensamentos de que esses recursos não sejam necessários. Porque se nós estamos trabalhando com cura interior, se nós criarmos a forma, pensamento que não devemos usar outras coisas, segundo esta pergunta, isso está perturbando o trabalho interior. Porque o trabalho interior necessita de harmonia. E muitas vezes, para haver uma cura interior, é necessário que os corpos materiais estejam em outro estado. Então, embora a cura interior se dê internamente, muitas vezes um corpo pode estar impedindo que a cura interior se dê. E aqui nós podemos entrar com outros recursos. E entrar com certos recursos diante do corpo físico, diante do corpo emocional e diante do corpo mental, para haver cura interior, isto não é falta de fé na cura interior, mas é uma constatação que naquele caso é necessária. Então são pessoas que têm um bom conceito, um conceito correto de cura interior, mas que na prática, nos corpos, no seu nível material, precisam de apoio, precisam de ajuda, precisam de cura física, ou de cura emocional, ou de cura mental, para que a cura interior possa refletir também nesses planos. Num centro como este, que é basicamente para a cura interior e é basicamente para a parte espiritual, nós não podemos dispensar os tratamentos médicos, não podemos dispensar medicamentos, não podemos dispensar procedimentos, nós não podemos dispensar nada disto, porque nós estamos ainda com a necessidade de tratar do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental. Vocês não estão aqui 2, 3 vezes por semana ouvindo partilha? Então, nós estamos trabalhando o corpo mental também. Estamos trabalhando o corpo emocional também. Porque nas partilhas as pessoas passam por processos, às vezes emocionais. As pessoas têm que, às vezes, reformular certas coisas, têm que elaborar outras. Então se passa por um processo emocional, se passa por um processo mental nas partilhas. Se passa por um processo emocional e mental nos relacionamentos, nos contatos, na organização dos grupos. E se passa também por processos físicos, através da alimentação, através dos cuidados médicos, dos medicamentos. Então aqui nós teríamos que estar muito abertos a tudo isto, muito abertos. Nós não podemos estar fechados a nada, a nenhuma ajuda, porque nós temos realmente uma síntese a fazer. E esta síntese, para ser feita, necessita de diferentes apoios em cada nível do indivíduo, em cada corpo do indivíduo. Porque neste momento nós podemos estar usando tudo, mas no momento em que esta síntese for sendo feita, no momento em que o grupo for dando certos passos, no momento em que as pessoas que se aproximam para serem tratadas vão fazendo as suas sínteses, então é claro que isto vai mudando. Agora, nós não deveríamos criar certas expectativas, porque nós não sabemos se à medida que a necessidade for aumentando, se nós não iremos sempre recebendo pacientes com necessidades básicas. Pode chegar uma pessoa que antes dela fazer um processo de purificação sutil, ela precise de um enema. Enema significa lavagem intestinal. Não em função do intestino da pessoa, em função de algo que deve acontecer com a pessoa depois que ela estiver com os intestinos limpos, que é símbolo de outras obstruções. O intestino que precisa de um enema, ele está simbolizando algo que inclusive nos planos sutis das pessoas devem ser desobstruídos.
Então nós temos que ter isto presente para não limitarmos o trabalho da energia. Eu estou falando estas coisas é pela energia, porque a energia tem que se realizar, tem que se manifestar e ela precisa de muitos empregos secundários, de vários processos e de vários procedimentos. Então, se há necessidade que certas coisas aconteçam, eu não posso impedir que elas aconteçam, mas eu tenho que me preparar para transmutar aquilo à medida que vai acontecendo. E para extrair do mal o bem. Não é isto que se faz? O que nós fazemos com o mal? Nós transformamos em bem. Um centro maduro, um centro de verdade, ele transforma o mal em bem. Então transforma uma doença em saúde, transforma um ser em dificuldade em um ser livre. Há muitos caminhos para se fazer isto, muitos caminhos. E cada terapeuta tem o seu jeito de fazer isto. Não existe um tipo só de terapeuta e nenhuma só forma de trabalhar. E quanto mais abrangente for esta geometria, mais Deus está lá dentro. Vocês não ouviram falar que Deus geometriza? Vocês já olharam um cristal? Já viram um cristal? Já viram quantas linhas tem lá? Aquilo feito por Deus. Deus geometriza com tudo isto. Então, nós temos que aprender esta geometria e não ficarmos excluindo elementos que nós não sabemos por que foram introduzidos ali, porque nós não conhecemos as coisas ocultamente. Então, por um lado, tem que ser inclusivo, e por outro lado, tem que ser hábil e tem que ser alinhado com o alto, para saber o que é e o que não é. Porque precisam se formar os triângulos de energia, e esses triângulos vão se compondo entre si. E nós todos devemos estar criando harmonia o tempo todo, que é para esta geometria acontecer, para que estas figuras possam acontecer e possam se formar. Então, um não deveria pensar como eles lá trabalham com medicamentos sutis, como trabalham com homeopatia. Então, o que eu vou fazer lá com a minha forma de trabalhar? Porque eu sou um alopata. Você venha ser alopata. Isso está incluído no todo. Agora, no você ser alopata, você vai crescendo e vai sendo outras coisas também. Você não vai ficar só alopata. Porque não há problema nenhum em ser alopata, mas ser só alopata, aí parece que tem uma certa limitação. Como você diz, eu sou homeopata, o resto eu não sei. Eu só sou cura interior, eu só lido com as estrelas, o resto... Você não é completo, você é limitado. Ou você imagina coisas que você é quando não é. Isto é uma era de síntese. Não tem estrela sozinha, não tem energia superior sozinha. Tudo isto está junto, tudo isto tem que se reunir, tudo isto tem que se sintetizar. Isto que nós estamos vivendo. E isto não quer dizer desorganização, isto não quer dizer desordem, não quer dizer sujeira, não quer dizer etérico prejudicar, não, isto tudo depende de nós, depende da forma como se faz, isto sim. Muitas vezes a energia superior atua, não até um certo nível, mas há muitas coisas necessitadas em níveis ainda inferiores, então que têm que ser reerguidos ou preparados para poderem a uma certa altura receber aquela energia superior. E a nossa luz está justamente em trabalhar com isto corretamente. Nem em submeter uma pessoa excessivamente a uma coisa alopática quando ela não precisa, mas também não querer antecipar uma coisa que ela ainda não é capaz de receber, que ela não pode ainda receber. Então aí é que está exatamente a luz das pessoas que estão lidando com este tipo de trabalho. Pois não. Se passo pela questão da reflexão, como fica um tratamento de reagente com animais? Inviabiliza? O que se fala para nós, se fala também para os animais. Porque os animais são um reino vivo, um reino que está se preparando para se tornar reino humano, e nós, todos, estamos em corpos animais.
O nosso corpo é um corpo animal. Nosso corpo físico é um corpo animal. Então, provavelmente, muitas coisas que servem para o nosso corpo físico servem para os animais, como nós temos observado. Porque o material é o mesmo. A diferença é que esse nosso corpo, do ponto de vista do cérebro, já está mais elaborado. E dentro dos nossos corpos está um ser espiritual já individualizado. E no animal é o mesmo material, só que o cérebro não está tão avançado. E nem sempre está ali dentro um ser já individualizado, mas está um ser que tem consciência grupal. Mas do ponto de vista físico, difere muito pouco. Nós ainda temos cabelos, ainda temos unhas, que são todas coisas animais. Ainda temos dentes, dente, cabelo, unha, isto tudo é coisa de animal. E todos nós temos isso para nós não esquecermos que estamos em um corpo animal. Nós chamamos isso de corpo humano, não sei porquê. Porque o humano não está no corpo. O humano, o reino humano é outro nível. O reino humano são seres individualizados e que ainda não têm um contato superior. Isso é reino humano, não é o corpo. Tanto assim que há reino humano desencarnado, não há? Estão fora do corpo e são reino humano, lá nos outros planos. Nos outros planos se comportam como reino humano, isto é, como seres individualizados, já com uma certa compreensão, mas que não são ainda de uma compreensão superior. Isto é reino humano. Agora o corpo é um corpo animal. Então muitas coisas que nós vamos decidindo para o nosso corpo servem também para o corpo animal. Nós temos visto isto aqui com alimentação. É claro que os animais não podem ficar estritamente na nossa alimentação e até agora eles têm que receber uma ou outra coisa que os animais recebem. Mas nós estamos sempre muito atentos para não fazer isto inutilmente, para no momento em que pudermos ir diminuindo ou terminar, fazermos. Estamos muito atentos a este ponto. Mas os mesmos cuidados nós teríamos que dar para os animais. Os animais, por exemplo, têm sonhos. Então, se o animal sonha, você precisa tratá-lo como um ser humano, porque a vida prossegue no sonho dele. Então, muitas vezes você não pode realizar certas coisas na vida de desperta com o animal, porque ele ainda não compreende, ou por tantas outras razões. Mas você tem que considerá-lo um ser humano em formação e depois isto vai desenvolvendo nele muitas percepções, inclusive o sonho. E com a convivência conosco, com a convivência, o animal e nós estarmos na mesma aura física, leva o animal a participar dos nossos sonhos. E leva a nossa aura ir se estendendo, o animal ficar dentro da aura e ele começar a sonhar. E aí um animal pode resolver muitas coisas no sonho. Muitas coisas ele pode resolver no sonho. Eu observei uma vez um cachorro que estava dormindo e sonhando. E ele sorria, ele ria, ele latia, dormindo ele latia, e via-se que ele estava sonhando, de uma forma diferente de como ele late aqui, acordado, desperto. Então certas coisas vão se antecipando nos sonhos, não só para nós, para eles também.